O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, e agora passemos para o cheque, no qual eu e o Felipe trataremos do conflito armado propriamente. Cheque. Cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Rússia e Ucrânia concordam com corredor humanitário e terceira rodada de negociações. Pois é, chegando aqui no prato principal do programa de hoje, né? E novamente agradecemos todo mundo que acompanhou o programa passado. Esse programa de hoje, ele é, naturalmente, ele é uma sequência do anterior, tá? Então, questões que a gente abordou no programa anterior, ou que a gente abordou em outros programas passados, a gente vai apenas pincelar. Aqui a gente vai focar mais nos novos desdobramentos dessa última semana, e que, né, toda hora nós somos bombardeados por notícias, por vídeos, por especulações, então o que não falta é coisa para a gente atualizar, tá? Então eu estou fazendo esse disclaimer porque se você é um ouvinte novo, né, e aí algum ouvinte nosso falou, ouve isso daqui para você entender a guerra, pô, você vai gostar, tal. Se você é um ouvinte novo, chegou aqui nesse programa, se você quiser entender as origens, o início do conflito, você volta lá no programa anterior, não precisa ouvir o programa inteiro se você não quiser, pode ouvir apenas o bloco sobre a Ucrânia, que tem a minutagem no site e tem um post separado no YouTube se você quiser. Então assim, aqui a gente vai fazer uma atualização. A atualização mais importante, uma das mais importantes, né, é muito difícil a gente hierarquizar completamente, mas um dos desdobramentos mais importantes da última semana foi o estabelecimento de conversas entre uma delegação ucraniana e uma delegação russa na cidade de Gomel, tá? Que fica no sul de Belarus, perto da tríplice fronteira dos países envolvidos. Tá? Essas conversas, nós já tivemos 2 rodadas e teremos a terceira agora, tá? Nesse final de semana. A primeira não chegou a lugar nenhum, e a segunda, que encerrou na quinta-feira ontem, determinou a criação desses corredores humanitários em que ambos os atores do conflito se comprometem a não realizar operações militares para permitir que refugiados possam passar com segurança rumo às fronteiras dos países vizinhos, especialmente a Polônia, né? Então, essa é, como eu disse, uma das principais novidades, uma das principais atualizações, tá, em relação ao último programa, o estabelecimento dessas conversas em Gomel. Inicialmente, o governo ucraniano não queria realizar essas conversas em Belarus, dizendo que Belarus não seria um território neutro. A gente vai falar mais da participação de Belarus, do envolvimento de Belarus no conflito, tá? Do que é especulado, do que sabemos, enfim. O Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, ele, nesse contexto de negociações, ele pediu por uma conversa direta com o Putin, novamente, né? Ele já tinha feito aquele discurso em russo, dizendo que ligou diretamente para o Kremlin, mas que não foi atendido. Ele pediu uma conversa direta com o Putin e disse que vários países já se ofereceram para sediar essas conversas, sendo territórios neutros, né? Ele fala de Polônia, Hungria, Israel, Turquia, salvo engano ele mencionou Romênia também. Então, obviamente, dificilmente nós teríamos um encontro entre os dois presencialmente, e mesmo se delegações dos dois países fossem encontrar, dificilmente se encontrariam na Polônia, por exemplo.
né? Se nós tivermos uma rodada de negociações com delegações de nível mais alto, buscando, por exemplo, um fim do conflito, um acordo final, alguma coisa assim, muito provavelmente será, né, em locais como já especulados, né, Budapeste, já que a Hungria é parte da União Europeia, é parte da OTAN, está recebendo refugiados ucranianos, porém o governo Orbán é um governo próximo do governo Putin. Ou na Turquia, que é um país membro da OTAN, é um país que está apoiando a Ucrânia, mas que também tem fortes relações com a Rússia. Ou, eventualmente, até mesmo em Israel. Né? O Naftali Bennett, o primeiro-ministro israelense, essa semana voltou a se colocar ali como um possível mediador, como um interessado nessa mediação, coisa que a gente falou no programa passado. Tá? Ainda nessas atualizações e declarações, né, de altas autoridades, né, o Putin foi à TV ontem, quinta-feira, para dizer que a operação militar especial, né, russa na Ucrânia, o eufemismo utilizado pelo governo russo para a invasão da Ucrânia, está indo de acordo com o planejado, que os neonazis estão sendo postos para correr, numa tradução adaptada, e que ele nunca abandonará a sua convicção de que russos e ucranianos são apenas um povo. Né? E aí, claro, muita gente está apontando o que seria ali uma contradição, né, de que, olha, peraí, como se você fala que Rússia e Ucrânia são um povo, e aí, né, você estaria em guerra contra o seu próprio povo? Não, estou em guerra contra o governo do Zelensky, que é formado por drogaditos e neonazistas, né, que foi daquela definição que a gente repercutiu na semana passada. Agora, o Putin dizer que ela está indo de acordo com o plano, muito provavelmente 99,99% de chance que não é verdade. A gente vai falar mais dos avanços militares e tal, de questões militares, repetindo os disclaimers do programa passado, né, que a gente não vai ficar aqui fetichizando a guerra, a gente não vai ficar aqui falando de vídeos específicos de gente morta ou de batalhas, lembrando que tem muita desinformação, a gente vai dar mais um exemplo de desinformação, ou pelo menos de choque de versões que está ocorrendo na guerra, né? Então, todos aqueles disclaimers do programa passado continuam valendo, tá? A gente não vai ficar aqui se comportando como se a gente estivesse num tabuleiro de War ou numa partida de Age of Empires, de Civilization, de Vitória 2, enfim, o jogo preferido que você quiser colocar, Command and Conquer, sei lá. Um dos sinais, né, de que é improvável falar de que está ocorrendo tudo de acordo com o plano, além do número de baixas e perdas materiais, essa semana nós tivemos parte da mídia estatal russa postando o que seria a notícia da vitória russa e apagando logo depois, numa gafe parecida com aquela da Bloomberg, em janeiro, que postou que Rússia invade a Ucrânia e apagou logo depois. Né? Ou seja, uma matéria que está pronta ali, de gaveta, né? Para quando eventualmente ocorrer, se ocorrer. Ou seja, você já tem entre aspas, o discurso da vitória pronto. Então, e todos os planos russos apontavam para uma estratégia muito mais rápida, que era aquele ataque de decapitação que a gente mencionou, e que aparentemente foi suspenso. Vamos entrar nisso também. E também mais localizado, né? Isso. O Sergei Lavrov, né, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, disse que a operação militar especial, né, ele não disse guerra, ela inclusive estava viralizando, né, a capa do Guerra e Paz com Operação Especial Militar e Paz. O Café com Kremlin que postou isso. O Sandro Fernandes. E assim, a arroba dele é muito boa, né? Café com Kremlin, né? Porque café com creme, né? Vira um trocadilho. E assim, explicando, né? Para quem não conhece, o Sandro Fernandes durante muito tempo foi correspondente da Globo News em Moscou, né? Justamente. E ele que nos acompanha de vez em quando, tal.
Então, um abraço para ele se ele ouvir isso. O Sergei Lavrov disse que a operação militar na Ucrânia irá até o fim, que a Rússia não pensa em guerra nuclear e que ele disse que o Zelensky estava presidindo uma sociedade onde o nazismo florescia a olhos vistos. Então, também teve essa declaração aí do Lavrov. Como eu disse, aqui a gente está passando mais por declarações das principais autoridades na última semana. E para a gente fechar justamente esse giro das autoridades, o Zelensky disse também ontem, quinta-feira, dia 3, que o governo da Ucrânia vai reconstruir cada edifício e cada rua do país e que a Rússia vai pagar por tudo. Tá? Eles vão nos reembolsar por absolutamente tudo que fizeram contra nosso Estado e contra cada ucraniano. Dizemos à Rússia, aprendam a palavra reparação. Tá? Então, declarações das principais lideranças são essas. Aí vamos para a questão de Kiev, né, ou Kyiv na pronúncia em ucraniano, já que, como a gente mencionou no programa passado, tudo indica que a estratégia inicial russa era um ataque de decapitação. Era um ataque direto a Kiev, lembrando que a Ucrânia é o maior país localizado totalmente na Europa, então não é uma situação tão fácil, assim, tão tranquila de você invadir e ocupar, né? São mais de 40 milhões de pessoas. Então, a operação russa era direcionada a Kiev para tanto causar confusão nas defesas ucranianas, que ficarem sem comando, pelo menos por um tempo, quanto com a possibilidade, né, de empossar um governo temporário que colaborasse com os russos e aceitasse os termos russos. E essa ofensiva, esse ataque de decapitação, aparentemente foi detido num primeiro momento. O que nós temos hoje, o que nós temos agora, tá, é um comboio militar de mais de 40 quilômetros, tá, de mais de 50 quilômetros de veículos russos ao norte de Kiev, que estariam prontos para cercar a cidade. Mas o ataque direto a Kiev falhou, tanto com as forças terrestres que estavam na vanguarda do avanço, tanto quanto as forças aerotransportadas que tinham o objetivo de tomar a base aérea de Hostomel e, a partir de Hostomel, transportar diretamente tropas, né, no aeroporto próximo de Kiev para, dali, entrar na cidade e realizar essa operação de decapitação. A base aérea de Hostomel muito provavelmente está completamente inutilizada, tá? Seja pelo combate, pelos combates, no plural, seja por uma política de terra arrasada por parte dos defensores ucranianos. Tá? E como consequência da batalha por Hostomel, foi confirmado, essa madrugada saíram as primeiras imagens, tá? Por uma emissora estatal russa, do hangar onde ficava o Antonov 225, o maior avião do mundo, tá? O Miria. Eu fiz uma breve thread no Twitter sobre o avião. O Lito, do Aviões e Músicas, fez um programa recentemente sobre o avião. Queria mandar um abraço para o Lito, não apenas porque ele é nosso ouvinte, não apenas porque ele também sempre repercute o nosso trabalho, mas porque estamos devendo uma resposta para ele, porque a produtora dele entrou em contato para a gente fazer alguma coisa juntos. Vamos fazer, tá? Só que as últimas semanas foram muito caóticas e, além disso, tem toda a questão do concurso do Itamaraty e tal, enfim. Mas queria mandar um abraço para ele e pedir desculpas aí pela demora. A destruição do Miria, ela acaba tendo duas importâncias, né, para os nossos ouvintes saberem. A primeira dela é a importância simbólica, porque o Miria era o maior avião do mundo e ele foi fruto de um contexto muito específico. Porque quando a gente fala de uma guerra, na visão do Putin, né, os laços históricos entre Rússia e Ucrânia, os cargueiros da Antonov, eles são frutos dessa parceria, né, entre Rússia e Ucrânia dentro da União Soviética. E especialmente o 225, ele foi fruto do programa aeroespacial soviético.
no final dos anos 1980, ele foi construído para carregar o Buran, que era como se fosse o ônibus espacial soviético. Ele foi um projeto caríssimo, um projeto doido, digamos assim, de você construir um avião absolutamente gigantesco, né? E que só era possível naquele contexto de União Soviética, de cooperação técnica e de também corrida armamentícia nuclear, espacial. Né? Não é simples você justificar um projeto daqueles, né? Fora de um contexto de corrida espacial, por exemplo. Né? Hoje, em tempos de paz, o projeto Apollo jamais sairia do chão. O projeto Apollo foi caríssimo, tá, gente? Não estou falando só dos projetos soviéticos. O projeto Apollo nos Estados Unidos foi caríssimo. Tá? Sabe, se corrigir os valores para os valores de hoje, dá um montante assim gigantesco. Só era possível naquele contexto político e cultural. Tanto que ele era filho único. Né? Era o único avião que tinha desse. Falam que para fazer outro seria um custo de 3 bilhões de dólares. 3 bilhões para fazer um avião. Tá? E o segundo impacto que ele vai ter é na cadeia de suprimento global. Porque com o fim da Guerra Fria, ele ficou durante muito tempo abandonado e ele foi convertido em cargueiro. E ele era um cargueiro que só ele conseguia carregar algumas cargas, como geradores, hélices para turbinas de hidrelétricas ou de usinas de geração eólica. Né? Nesse contexto que ele esteve no Brasil 2 vezes, inclusive, ele pousou em Viracopos na primeira vez, porque era o único aeroporto que tinha capacidade para ele pousar. Tá? Todos os outros aeroportos ou não tinham capacidade ou seria uma operação de risco. Então ele foi em Viracopos, porque era o único lugar que ele teria como pousar. Viracopos é o aeroporto de Campinas. Né? Então a destruição dele é uma questão importante. Né? E fica novamente essa briga de versões. Quem foi responsável pela destruição dele? Né? Se foi um ataque russo, se foi um ataque ucraniano, se foram mas os ucranianos destruiriam o próprio avião, eles poderiam estar tentando destruir a base para não ficar nada para os russos. Estratégia de terra arrasada, né? Hoje mesmo derrubaram uma fragata, né? Isso, a gente vai mencionar ela também. Derrubaram, não sei se é o melhor termo. Você que entende mais da náutica. O derrubar fica meio... Né, fica parecendo que o navio estava voando. Né? Afundaram a fragata, mas ela foi um autoafundamento, né? Um termo que não tem uma tradução específica, que em inglês é o scuttle. Né? Que é quando a tripulação afunda o próprio navio para impedir a captura dele. Né? Talvez o episódio mais conhecido disso seja quando a marinha alemã basicamente toda se autoafundou ao final da Primeira Guerra Mundial para não serem tomados como troféu de guerra. Né? E como curiosidade para os nossos ouvintes, já que a gente vai falar de coisas nucleares, eu juro que eu estou falando sério, juro que eu não estou inventando isso. Tá? Esses navios alemães da Primeira Guerra Mundial, que foram afundados em Scapa Flow, em 1919, eles são hoje a principal fonte no mundo de aço para você fazer equipamentos de medição radiológica, porque é um aço que não está contaminado pelos níveis de radiação pós-45. Então é um aço de qualidade que ficou ali debaixo do mar, não foi afetado pela radiação pós-45, então ele é bom para você fabricar medidores de radiação. Novamente, eu juro que eu não estou inventando, eu vi isso num documentário sobre o sítio arqueológico de Scapa Flow, justamente. Tá? Mas feita essa digressão, né? Então assim, a base aérea de Hostomel foi destruída, o Antonov 225 foi destruído, e o que seria esse ataque direto a Kiev aparentemente falhou. Então, as forças russas estão preparadas para um eventual cerco da cidade. Tá? Duvido muito que vão querer uma luta urbana, que é sempre um desgaste para o agressor, para o atacante, né, historicamente. Então, aparentemente, esse primeiro ataque falhou. Né? Outra questão interessante, né, de mencionar, teve até um ouvinte nosso que mandou no Twitter, alguma coisa assim. Felipe, por que muitas pessoas estão se abrigando no metrô de Kiev? Né?
Porque os metrôs soviéticos eles eram feitos para isso. Tá? Eles foram construídos com a mentalidade de serem abrigos antibomba, incluindo nas grandes cidades serem abrigos antinucleares. Tá? Então, não é apenas uma fuga desesperada para se preservar da guerra, de eventuais bombardeios, mas os próprios metrôs nas grandes cidades soviéticas foram construídos com essa mentalidade. Tá? Então, acho que é um registro também interessante de fazer para os nossos ouvintes. Tá? Seguindo, então, a gente falou do ataque de decapitação. Outra coisa interessante que está acontecendo é que as forças russas estão avançando pela costa do Mar Negro. Tá? Logo nos primeiros dias do conflito, no fim de semana, as forças russas tomaram completamente o canal do norte da Crimeia, que a gente mencionou naquele programa lá de dezembro. Por quê? Porque é o canal que abastece a península da Crimeia de água potável. Tá? E que os russos afirmavam que os ucranianos estavam interrompendo o fluxo de água potável para a Crimeia. Lembrando, a infraestrutura da Crimeia é muito ligada à infraestrutura do continente, da Ucrânia continental. Né? Então, logo nos primeiros dias, tomaram o canal. Nesse momento em que gravamos, o porto de Mariupol, que fica no Oblast, né, de Donetsk, ou seja, fica numa região que a Rússia reconheceu como independente. O porto de Mariupol está sob cerco de forças russas, forças das repúblicas separatistas e forças tchetchenas também, a gente vai falar deles, tá? E o porto de Mariupol é o principal porto ucraniano a leste da Crimeia. E também é a sede, a base, né, do infame Batalhão Azov, que é a principal unidade neonazista que foi incorporada à Guarda Nacional Ucraniana. Tá? Eles foram fundados na região lá em 2014, tá? E estariam, inclusive, combatendo em Mariupol contra as forças russas. E, inclusive, viralizou, né, um vídeo no qual eles estavam banhando a munição em gordura de porco por conta da presença de tropas chechenas, que são, em sua maioria, muçulmanos, né? Isso, e a gente vai falar mais da presença de tropas chechenas. A lenda diz que, não sei se dizer se é um hábito, enfim, se essa prática, né, de você besuntar munição com gordura de porco começou com as tropas dos Estados Unidos nas Filipinas, né, no início do século XX. No sul das Filipinas nós temos grandes comunidades muçulmanas, né, e seria uma maneira de, entre aspas, né, de você punir o outro, já que ter o contato com a banha do porco faria com que a pessoa não poderia entrar no paraíso, né? Mas, enfim, essa é a lenda e claro, a meu ver, não faz tanto sentido, faz sentido isso que você falou, né? Para fazer vídeo, de viralizar, para criar propaganda em cima. É uma questão de propaganda, justamente. Um discurso orientalista também, né? Um discurso xenofóbico, já que tropas dos Estados Unidos no Iraque, por exemplo, também teve relatos de que faziam isso, de mergulhar a bala no bacon, esse tipo de coisa. Então, o porto de Mariupol está sob cerco e, assim, a cidade pode ser tomada pelas forças russas a qualquer momento, aparentemente. Ontem foi confirmado que as tropas russas tomaram a cidade de Kherson, tá, que é o principal porto na foz do Dnieper. Tá? O Dnieper é o rio que corta a Ucrânia ao meio, é um dos 10 maiores rios da Europa. No eixo norte e sul, né? No eixo norte e sul. E a cidade de Kherson, a cidade fica na foz do rio, é um importante polo de construção naval e foi tomada por forças russas. Tá? E, como você já havia mencionado, né, os nossos ouvintes podem até pensar, pô, Felipe, mas as tropas ucranianas não estão resistindo? E também se especula que Odessa, que é o principal porto a oeste da península da Crimeia, também será submetida a um cerco e até mesmo, talvez, até uma operação anfíbia. Tá? E aí a gente vai falar do papel da Turquia na guerra. Tá? São vários pontos que vão sendo interconectados.
E alguns nossos ouvintes podem pensar, e a marinha ucraniana não está fazendo nada? A marinha ucraniana ela já era muito diminuta até 2014. Em 2014, a maior parte da marinha ucraniana desertou para a Rússia, ou então tivemos navios que foram tomados por militares russos. A marinha ucraniana começou em 2018, anunciou em 2018 um programa de rearmamento com fabricação própria de navios, aquisição de navios turcos e também o recebimento de doações de navios dos Estados Unidos, navios que estavam em estoque nos Estados Unidos. Né? Principalmente as fragatas da classe Perry, que foram aposentadas pela Marinha dos Estados Unidos e estão lá pegando pó. Só que não deu tempo, basicamente, da Marinha Ucraniana se rearmar, se reerguer. A Marinha Ucraniana, até o início da invasão russa, ela tinha basicamente 10 navios de patrulha, alguns não maiores que uma lancha, e uma fragata do fim dos anos 1980, que era a fragata Hetman Sahaidachny. Tá? Hetman é um título, um comandante cossaco. Né? E como você já mencionou, circulam imagens dela emborcada em um porto perto de Odessa, e como ela está emborcada e sem danos aparentes, sem danos externos aparentes, muito provavelmente ela foi afundada pela própria tripulação para evitar a captura. Ela que, em 2014, estava numa missão no Mediterrâneo, estava numa missão de patrulha no Mediterrâneo, se não me engano, a missão da ONU do Chipre, e uma parte da tripulação teria se amotinado, uma parte da tripulação seria pró-russa, e foi controlada pela maioria da tripulação que declarou lealdade à Ucrânia. Tá? Então, teve esse episódio. E isso leva, né, a uma das várias questões que a gente já mencionou aqui várias vezes, que inclusive é parte da retórica putinista, mas a gente vai ver os problemas dessa retórica também. E quando a gente fala dessa retórica, ou quando a gente simplesmente menciona a história entre Ucrânia e Rússia, que é uma história com elementos em comuns, a gente não está justificando a retórica putinista. Né? Mas uma coisa que a gente já mencionou aqui é que o idioma, né, ucraniano e o idioma russo são inteligíveis. Né? São idiomas muito parecidos. Na verdade, são o mesmo idioma com algumas diferenças. Né? Não sei dizer se a comparação entre português brasileiro e português de Portugal seria justa, estaria correta, talvez tenha uma diferença um pouco maior. Não sei. Mas o fato é, os civis ucranianos, os soldados ucranianos, estão agora usando um chibolete, né, para detectar russos infiltrados ou tropas russas. Chibolete é uma expressão de origem bíblica, que é basicamente quando uma palavra, né, o falante de um idioma não consegue pronunciar exatamente uma palavra, normalmente de outro idioma. Um exemplo que você já deu várias vezes aqui no programa é o da salsinha, né, que os dominicanos usavam para identificar os haitianos. O perejil, no caso, e daí os haitianos, que são francófonos, não conseguiam pronunciar o R tão acentuado, né? Ficava perejil, né? Não conseguia falar o perejil. Então você detectava, né, que a pessoa era haitiana e ela possivelmente era morta, inclusive. Né? Os soldados dos Estados Unidos com os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial foi a origem da expressão Lula-Palusa. Tá? A expressão Lula-Palusa ela era usada como chibolete durante a Segunda Guerra Mundial para detectar japoneses ou, enfim, sabotadores japoneses, diferenciar, especialmente nos territórios ali do sul, do sudeste da Ásia, em que, assim, o soldado médio dos Estados Unidos não conseguiria distinguir um japonês de um indonésio, de um filipino, e muitas vezes os filipinos, né, eram apoiadores, né, dos Estados Unidos, Filipinas, que era uma posse dos Estados Unidos. Então a palavra Lula-Palusa surgiu como isso, surgiu como chibolete. Aqui para o Brasil, na Revolução Federalista de 1893, no Rio Grande do Sul, houve bastante presença de mercenários uruguaios, e daí
era o troço, né? Os uruguaios não conseguem falar troço, eles falam troço. Então também era um chibolete. Olha, pra ser justo, eu vou me corrigir aqui, tá? E assim, não vamos nem editar. Pra conferir, eu joguei no Google. A origem da palavra Lollapalooza eram os Três Patetas, tá? Mas que ela acabou ganhando muito destaque como chibolete durante a Segunda Guerra Mundial. Mas quem inventou a palavra foram os Três Patetas. Tá? Então, sim, sendo justo, eu dei um Google aqui antes, né? Até para evitar justamente que o erro fosse sem a correção imediata. Tá? E no caso, os ucranianos estão usando como chibolete o nome de um pão tradicional ucraniano, que é palyanitsa, que em russo significa morango. Tá? Então, para os ucranianos é um pão tradicional, para os russos é morango. E daí dá um falso cognato, no caso. É um falso cognato, e o zis em sequência, supostamente os russos não conseguem pronunciar direito. Né? Então, estão usando isso de chibolete. Aí, falando também nesses elos culturais, nesses laços históricos, uma coisa importante da gente destacar, infelizmente, é que nós já temos vários episódios nessa guerra de destruição de patrimônios culturais. Não estou nem falando, eu não tenho como fazer uma acusação dizendo que essa destruição foi intencional. Mas, por exemplo, em Kharkov, né, ou Kharkiv para os ucranianos, um prédio da universidade foi incendiado e arquivos históricos que estavam preservados ali muito provavelmente foram perdidos. Houve um historiador britânico que trabalhou lá, ou trabalhava, e ele falou que cerca de 15% apenas do acervo estava digitalizado, ou seja, boa parte do acervo se perdeu. Estamos falando de possivelmente, né, prédios históricos, centros históricos de cidades, e junto com isso vem algo que a gente, né, uma tecla que a gente sempre bate aqui, que é que a gente sempre bate e frisou muito no último programa, né? Que é muito difícil a gente averiguar, né, o que está acontecendo. Sempre vai ter uma briga de versões, uma briga de propaganda, com, né, cada lado buscando a versão que for mais benéfica para si. E aí, no final do início dessa semana, surgiu o relato, a denúncia, de que o memorial do massacre de Babi Yar, que foi um massacre de cerca de 30 mil judeus em 2 dias na Ucrânia, por nazistas e por colaboracionistas, tá? Importante mencionar isso também, teria sido destruído por um ataque aéreo russo, tá? Por quê? Porque os russos, né, atacaram uma grande antena de TV em Kiev, que fica perto do memorial. E aí o ataque teria destruído o memorial. Aí o diretor do museu afirmou que o memorial não foi atacado. Tá? O nome do diretor é Ruslan Kavatsiuk. Tem a matéria, saiu na Folha de São Paulo e foi reproduzida por vários outros jornais, como por exemplo o jornal O Tempo de Minas Gerais, tá? Em que citam o diretor do museu e citam o jornal Times of Israel que o memorial não foi atingido, tá, pelo ataque aéreo contra a torre de televisão, a torre de transmissão. Então veja, durante dias ficou se especulando se o memorial teria sido destruído ou não, ainda mais com todo o simbolismo, né, da retórica de anti-neonazismo, enfim, de que seria uma guerra para desnazificar, né, a Ucrânia. Então seria extremamente simbólico se esse memorial fosse destruído, né, fosse atingido. E veja, a gente está falando isso agora, no dia 4 às 19h40, pode ser que seja desmentido de novo amanhã, pode ser que ocorra um novo ataque, aí aconteça alguma coisa, então vai ficar uma coisa em cima da outra. Agora, é importante destacar isso, que cada lado vai buscar frisar que lhe for mais benéfico, né?
se o memorial foi atacado ou não, foi destruído ou não. Aí fala, olha, dizem que estão desnazificando, né? Mas atacaram o memorial do massacre de Babi Yar. Tá? Então, tem todas essas nuances. Falamos de destruição de memorial e destruição de patrimônio cultural, os danos da guerra. Aí vem outra briga retórica, né, que é a questão de... podem perguntar pra gente, os nossos ouvintes, quantas pessoas morreram na guerra? Vejam só. Segundo o governo ucraniano, enquanto a gente grava, são mais de 2.000 civis mortos. Segundo a ONU, num relatório que foi publicado agora há pouco, tá? O número de civis mortos na Ucrânia foi de 331. Segundo a ONU, nós estamos na casa de 1,2 milhão de refugiados. A gente já vai falar mais de refugiados. Aí vamos para as baixas militares. Segundo a Rússia teve 498 mortos. Segundo autoridades dos Estados Unidos, ouvidos pelo New York Times, tá? Numa matéria intitulada Russian Troop Deaths Expose a Potential Weakness of Putin's Strategy, tá? Teriam sido entre 1.500 e 2.000 mortos. A Ucrânia fala de 10.000 baixas. Lembrando que baixa é tanto mortos, quanto feridos, quanto capturados. E nesse aspecto, houve um ato falho do comandante das Forças Especiais Ucranianas em declaração ao Kyiv Independent, que é o maior veículo sobre a Ucrânia em língua inglesa, no qual ele havia dito que mataria os artilheiros russos capturados, né? O que configuraria um crime de guerra, e depois essa versão foi alterada. E é muito importante você tocar nesse ponto, porque a gente também vai falar disso quando a gente fala de voluntários estrangeiros. Aí o porta-voz, né, do Ministério de Defesa russo, o Igor Konashenkov, disse que cerca de 3.000 ucranianos foram mortos, militares ucranianos foram mortos, e outros 500 foram capturados. Enquanto o governo ucraniano coloca suas mortes em menos de 500. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com essa salada de números? Que é impossível a gente saber hoje, durante a guerra, em meio à guerra, com toda essa avalanche de informações em redes sociais, os números exatos. Tá? Infelizmente, não dá para saber. Porque cada lado vai puxar a sardinha para sua brasa, ou a brasa para sua sardinha, né? Como preferirem a ordem dos fatores. Então, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. É o número de mortos em meio a uma guerra. E facilmente manipulável. Dependendo da narrativa que quiser empregar. Né? Isso, exatamente. E tivemos o primeiro jornalista morto durante a guerra. O cinegrafista ucraniano Yevgeny Sakun morreu no ataque à torre de televisão em Kiev, que a gente mencionou agora há pouco, quando a gente falou do memorial de Babi Yar. Foi confirmada a morte dele por colegas jornalistas. Ele foi o primeiro jornalista morto durante o conflito. E uma repercussão, em alguns pontos, um pouco sensacionalista, que foi o seguinte: as tropas russas, né, se direcionaram para tomar a usina nuclear de Zaporizhia, tá, que fica perto da cidade de Nikopol. O termo Zaporizhia, inclusive, é uma palavra muito importante para a identidade nacional ucraniana, porque a região de Zaporizhia seria a região de um dos principais hostes cossacas, né, que fariam parte de toda a formação da identidade ucraniana. Essa é uma questão que, entre aspas, diferencia um pouco russos de ucranianos. A valorização dos símbolos culturais cossacos, né, os cossacos que seriam muitos deles ali da região da atual Ucrânia, alguns também do sul da Rússia, perto do Cáucaso. Existem cossacos na Rússia também, tá?
E durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente sempre evoca tanto esse conflito, nós tivemos cossacos que lutaram tanto pela Rússia, como os cossacos do Don, do rio Don, quanto cossacos que lutaram pela Alemanha nazista, contra a União Soviética. E a hoste de Zaporizhia, né, eu coloquei um N antes, mas não tem, peço desculpa. Ela é considerada importante nessa identidade. E a usina nuclear de Zaporizhia, ela é a maior usina nuclear da Europa. Tá? Ela tem 6 reatores e ela abastece cerca de 20% de toda a energia elétrica ucraniana. E aí o que aconteceu? A ofensiva russa em direção à usina nuclear fez com que o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia postasse dizendo que, olha, os russos estão atacando a usina nuclear, se ela explodir vai ser algo 10 vezes pior que Chernobyl, a Europa precisa se mover. Então, assim, é claro que ele está usando isso como essa questão, como a gente mencionou, de cada lado buscar ampliar os seus ganhos, ampliar as suas vantagens. Então, olha só, a Ucrânia é um país que tem uma grande infraestrutura nuclear, domina tecnologias nucleares. A Ucrânia é um país que sofre com o estigma nuclear devido a Chernobyl ser ali. E a explosão de Chernobyl, os países mais afetados foram Ucrânia e Belarus. Então, o que ele fez foi, olha, né, temos que impedir uma catástrofe, um problema, a Europa ajude a Ucrânia. Perfeito. Agora, ele fala, se ela explodir vai ser 10 vezes pior que Chernobyl. Como disse o Caio Gomes, nosso amigo, que é físico, né, ele tirou isso da orelha. Porque assim, né, como assim, se explodir vai ser 10 vezes pior que Chernobyl? Em que parâmetro? Como? E a brincadeira, entre aspas, né, que eu fiz no Twitter aqui, não é que nem um tonel de Doom, né, do jogo Doom, que você atira e ele explode. Né? E aí o Jeff Nascimento, nosso querido e incansável Jeff, ele fez um fio citando várias autoridades em temas nucleares, várias delas ocidentais, inclusive, explicando que para ocorrer uma crise, uma emergência em uma usina dessas, e que é uma usina com reatores mais modernos, diferentes dos de Chernobyl, inclusive, porque novamente, e isso é totalmente compreensível. A pessoa ouve reator nuclear, incêndio, Ucrânia, ela pensa Chernobyl. É até compreensível, mas é um estigma que os ucranianos carregam, né, devido ao acidente em tempos soviéticos. Né? O acidente que ocorreu em Chernobyl, derivado da negligência no projeto do reator. Isso é importante de frisar, e que é destacado inclusive lá na série. A principal negligência foi no projeto do reator, que falaram, olha, esse projeto aí pode dar ruim. E aí falaram, não, esquece isso, deixa pra lá, né, segue em diante. Aí as cenas que da série, né, que entraram mais no imaginário popular, como aquela do limite de Hotgens, né, ou então do você não viu grafeno no chão, são ali do diretor do plantão, do turno da usina. Mas o problema original estava no projeto. E a Ucrânia acaba, entre aspas, pagando o pato com esse estigma. E aí, como eu disse, o nosso querido Jeff Nascimento fez um fio, né, explicando que, olha, as usinas nucleares, elas foram construídas e adaptadas para, inclusive, aguentarem ataques diretos, bombardeios. E aí depois foi provado que o incêndio que começou ali foi um incêndio num prédio administrativo. E o modelo de reator dessa usina é um modelo de reator usado em vários outros países, inclusive dentro da própria Rússia. Tá? Então, assim, também não é que vão olhar para os reatores e pensar, o que a gente vai fazer com eles? Então, alguns dos ouvintes, claro, teve gente que comentou isso no Twitter com uma dose de razão, de razoabilidade. Mesmo assim, mesmo com todas essas explicações de físicos, de gente que pesquisa energia nuclear e tal, e o fio no Twitter tá lá, e depois a Carol vai deixar linkado no site do Xadrez Herbal, tá, gente? Para quem quiser ler. Então, assim, você tem lá
uns 3 metros de aço e concreto reforçado em volta do reator. O reator tem contramedidas muito mais modernas, de autodesligamento em caso de emergência, enfim. São 35 anos de tecnologia envolvida, né, Felipe? Pois é. Então, assim, por mais que não seja, né, um local interessante para você ter uma batalha, uma escaramuça, né, um local agradável, também não é uma coisa imediata e instantânea, e principalmente tem uma lógica militar para você tomar essa usina, tá? Que eu vou tomar uma usina que abastece 1/5 da energia do meu inimigo, no caso. Tá? Você destruir as capacidades de geração de energia do seu inimigo é parte da lógica do conflito. A gente falou de um tempo atrás, por exemplo, da hidrelétrica na Síria, que foi destruída pelos Estados Unidos, né? Num relatório que foi vazado para algum jornalista nos Estados Unidos. Né? Então, assim, questões nucleares sempre preocupam muito as pessoas. Todo mundo pode achar que teremos uma guerra nuclear a qualquer instante, alguma coisa do tipo, mas não é tão simples assim. Né? Não é, como eu disse, não é que nem um tonel de Doom. Você atira num reator nuclear, ele explode. Tá? Se é para ficar preocupado com um reator nuclear, vamos lembrar que a usina nuclear de Metsamor, na Armênia, fica em cima de uma falha geológica. Então, assim, vai ter qualquer dia desses pode ter um terremoto que vai dar um problema muito maior. Tá? Se é para ficar preocupado com alguma usina nuclear, para mim a maior preocupação é essa. O CREA da Armênia marcou toca ali, né? O CREA. O Heitor vai saber se tem CREA na Armênia. E o nome do CREA da Armênia. E deve ter algum engenheiro armênio aqui no CREA brasileiro. Ah, certamente. Mas ele só é engenheiro se ele pagar a carteirinha, hein? Tem isso também. Não vamos esquecer do CR Bio. Pois é. Dizendo que o Átila, a Natália Pasternak e a participante do Big Brother não são biólogos porque não pagam a mensalidade do CR Bio. Né? Eles são formados em biologia, eles trabalham com isso, ou lecionam isso, mas eles não são biólogos porque eles não pagam a carteirinha do CR Bio. As entidades de classe. Pois é. O bom dos historiadores serem tão desunidos é que não tem nem entidade de classe direito. Né? Tem AMPU, tá? Antes que alguém fale, mas não tem essa questão de CREA, de carteirinha do CR Bio, enfim. Mas aí são outras discussões também, são outros 500. Estamos divergindo. Divergindo não, estamos divagando. Digressando. Aí, falando em questões nucleares, no final da semana, no início da semana, né, no final de semana, o Vladimir Putin, né, teria colocado as forças de dissuasão nucleares da Rússia em alerta como uma resposta aos comentários da secretária de Relações Exteriores britânica, a Liz Truss, segundo a porta-voz do Kremlin. Aí, novamente, muita gente também, meu Deus, vai ter guerra, vai ter alguma coisa, e vai ter guerra nuclear e tal. Vamos lembrar uma coisa aqui, que a gente já comentou em algumas outras ocasiões. Todas as potências nucleares, mantêm parte do seu arsenal em prontidão constante, tá? Para impedir que sofram um ataque de decapitação e garantir uma retaliação. Tá? Então, por exemplo, os britânicos, um submarino nuclear britânico com mísseis, com ogivas nucleares, está sempre em patrulha. Nunca estão todos no porto. Tá? Isso, e quando eu falo isso, assim, algumas pessoas podem pensar, nossa, de onde ele tirou isso? Ele está inventando isso e tal. Isso está no livro de política de defesa britânico, que a gente, inclusive, comentou no ano passado que para a renovação da política de defesa britânica, o governo Boris Johnson anunciou um aumento do número de ogivas nucleares pelo Reino Unido. O Reino Unido vai produzir mais ogivas nucleares. Tá? Então não é algo nem top secret, é algo abertamente falado. Então foi uma coisa para mídia, foi uma coisa para gerar repercussão e querer mostrar
projeção de poder. Tanto que o governo Joe Biden não fez nada em relação a isso. Porque foi aquela notícia que não é notícia, sabe? Tipo, você noticiar que, sei lá, Gabigol treinou hoje no Flamengo. Tipo, é o trabalho dele, isso não é uma notícia. Seria notícia ele não treinar. Seria notícia, exatamente, seria notícia ele faltar no treino porque se contundiu, porque ligou pro treinador e fingiu um sequestro, que nem o Somália aquela vez. Alguma coisa assim. Então, os Estados Unidos sequer fez alguma coisa sobre isso, porque era uma não notícia. Só que gerou um grande burburinho, e aí eu aproveitei e fiz um fio, né, sobre a história de que o Putin estaria louco, né, de que tem gente que fala que o Putin teria alguma doença degenerativa, né, que ele estaria mentalmente instável, que ele teve ataques de fúria e tal. E não, como a gente já explicou aqui até algumas vezes, e aí eu queria agradecer o nosso ouvinte, o nosso querido ouvinte, né, o Marcos Petri, que trabalha com TI, e o que ele fez? O cara é uma máquina. Ele criou um script em que ele anexou todas as transcrições do nosso podcast feitas automaticamente pelo YouTube, e aí, usando esse script, ele conseguiu buscar uma palavra em vários programas e achar o trecho exato em que eu falei algo. O cara, assim, sensacional. E aí eu mandei uma DM para ele, perguntando como poderia agradecer, retribuir, enfim. E ele disse que a única retribuição que ele queria era que o Marcos Petri, o MV Petri, ou Petri, né, mandou um beijo na testa da turminha. Tá? Então, assim, é isso, tá? O Marcos manda um beijo na testa da turminha. Esse foi o pedido dele. Mas ele localizou um trecho do programa nosso de setembro de 2021, quando eu falo do ministro Sergei Shoigu, ministro de Defesa da Rússia, e ele é uma daquelas várias pessoas que a gente comentou nos últimos anos, que o Putin colocou por não serem potenciais ameaças a ele. Eu não estou dizendo que são pessoas que são necessariamente incompetentes ou que são pessoas que, enfim, que não tenham capacidade de ocupar o cargo que ocupam, mas que são pessoas que não serão ameaças ao Putin. Então, Putin é aquele cenário clássico de uma pessoa que está cercada de gente sem capital político suficiente para peitá-lo, ou então para dizer coisas que não necessariamente ele quer ouvir. Tá? Então ele realizou, início de 2020, ele fez uma baita dança das cadeiras. Tá? O Shoigu, que assumiu em 2012, também foi para impedir um ministro da defesa muito forte, uma força política dentro das Forças Armadas muito grande. Lembrando que o Sergei Shoigu não é militar de carreira, ele fez carreira nos serviços de emergência, tanto que naquela ocasião eu chamo ele de ministro dos bombeiros, né? Então, ele está cercado de pessoas que não vão bater de frente com ele, que não vão dizer, olha, Putin, acho que essa invasão aí vai dar errado, ou então acho que você está subestimando a resistência ucraniana, né? Esse negócio de que os ucranianos russófonos vão abrir os braços e receber os russos como libertadores, talvez não esteja correto, né? Talvez seja uma inteligência que está um pouco defasada, vamos melhorar isso daí. E ele ouviu o que queria ouvir, está dando errado. A gente está vendo vários problemas de logística na invasão russa, falta de combustível, muito provavelmente porque contavam com depósitos locais, com fornecimento local de combustível, por exemplo. Tá? E aí ele está tendo ataques de fúria. Né? Ataques de fúria, segundo a imprensa, muito provavelmente pela frustração dessa situação. Não necessariamente que ele está louco. E é importante destacar uma coisa. A ideia de que o Putin estaria mentalmente instável ou com uma doença degenerativa favorece uma pessoa no mundo. O Vladimir Putin. Porque todo mundo vai olhar e falar, putz, é um louco com armas nucleares. Precisamos fazer o que ele quer para evitar o pior. Meu Deus, o Putin está imprevisível. É o super vilão. O super vilão de James Bond, imprevisível com armas nucleares, então temos que dar um jeito aqui de agradar, de apaziguar, de atender os interesses dele para evitar uma guerra maior. Né? Claro, eu estou resumindo bem o meu próprio fio, quem quiser vai lá, entra e lê. Né? Então, sobre armas nucleares e o Putin louco, é isso.
E aí, você, meu caro Matias, você mencionou a questão das tropas chechenas, né? Estamos falando de mais ou menos 6 mil militares chechenos. Lembrando, a Chechênia, né, é uma república da Federação Russa. Ela tem um grau de autonomia interna, né, governada pelo ditador, praticamente, o Ramzan Kadyrov, né, que durante muito tempo tornou-se conhecido pelas suas políticas extremamente violentas e discriminatórias contra homossexuais. Ele chegou a declarar, né, que queria eliminar todos os homossexuais da Chechênia. E dentre esses cerca de 6 mil combatentes chechenos estão algumas centenas dos Kadyrovitas, que é como se fosse a guarda pretoriana, né, a unidade especial da Chechênia, subordinada ao próprio Kadyrov, que é especialista em operações de contra-insurgência. E os caras são bons de trocação também, porque o Kadyrov é um grande entusiasta do MMA. Isso, né? E ali do lado tem o Daguestão, né, que é também um grande centro do MMA. Inclusive, um dos principais campeões do UFC era do Daguestão. Mas como a gente já mencionou aqui algumas vezes, nem eu nem você acompanhamos direito o MMA. E aí, um dia antes dessa mobilização de chechenos, também veio a notícia de que o Putin teria solicitado tropas cazaques. E o governo do Cazaquistão rejeitou. E isso, para mim... Assim como o Belarus também. E isso, para mim, é uma interpretação, tá, gente? Não é uma informação, não é um fato. É uma interpretação. É consequência de algo que a gente falou no programa passado e de que a gente já falou antes. Que o Putin vê como laços históricos entre Rússia e Ucrânia que justificariam o domínio de um pelo outro, significam para muitas pessoas, para milhares, milhões de pessoas, outra coisa, que russos e ucranianos têm laços históricos e por isso não são inimigos. É muito complicado, né? A gente usou os exemplos da Primeira Guerra Mundial quando a gente falou disso. A gente falou disso em dezembro ainda. Mas é muito complicado você transformar em outro, né, outro em maiúscula, você demonizar alguém, né, você fala, ó, tá vendo aquela pessoa ali, tá vendo aquele povo ali, a gente tem que meter bala neles. Que falam um idioma que você entende, que tem a mesma religião que você, que tem laços históricos, geográficos, sociais em comum. Então, por exemplo, a gente viu jornalistas pedindo demissão nos últimos dias na Rússia, falando, por exemplo, nossos avós não lutaram em nome disso, referindo-se ao quê? A Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra Patriótica, né, para a União Soviética, quando ucranianos, russos, belorussos e um monte de gente ali lutou junto contra a Alemanha nazista, né, embora, lembrando, tivemos russos colaboracionistas, ucranianos colaboracionistas, enfim, o fato é, esses laços históricos também fazem muito difícil com que se tenha essa demonização do outro, e existem vários relatos, que novamente, com todo o ceticismo que a gente tem que ter em relação a esses relatos, mas existem relatos de falta de combatividade nas tropas. A gente vê vídeos, por exemplo, de russos e ucranianos confraternizando. Teve um veículo russo que ficou sem combustível, e aí para um ucraniano no seu carro particular, e ele brinca, ele fala, vocês querem um guincho? Eu posso guinchar vocês até Moscou, né? Pra onde vocês vão? Estão sem combustível, pô, né? Hahaha, rimos muito. Tipo... nem parece o que seria uma invasão. Né? Então você botar aí que acontece. E assim, porque são conscritos também, né, da parte russa. Muitos. Então para eles é uma missão, mas assim, o envolvimento deles não vamos dizer, emocional com o conflito, né? E tem até uma discussão na Rússia, porque é o seguinte, a pessoa que está no serviço militar obrigatório, que não está sob contrato profissional, ou não foi convocado da reserva, ela não pode servir em zonas de conflito. Tá? O conscrito no serviço militar obrigatório não pode servir em zonas de conflito, salvo com lei marcial. E que não era o caso. Então também tem essa discussão.
A gente vê imagens de soldados russos muito jovens, como você lembrou agora. A gente viu também, a gente até agora não teve relatos difundidos ou imagens muito fortes, por exemplo, de maus tratos de prisioneiros, de um lado ou de outro, tá? Porque, novamente, estamos falando de pessoas que conseguem se comunicar nos seus idiomas maternos. Então, aí a partir do momento que você convoca esses chechenos, a coisa muda de figura, né? Então você vai ter, por exemplo, parte da mídia, no caso da mídia ucraniana, lembrando, a convocação foi pelos russos, e talvez para remediar uma parcial falta de combatividade por forças russas, especialmente por conscritos, como você muito bem lembrou, né? A gente viu na imprensa russa, por exemplo, chamando as tropas chechenas de bárbaros, lembrando que alguns deles, vários deles, são veteranos da guerra na Chechênia e da insurgência na Chechênia, que foi um conflito extremamente brutal. Grozny foi praticamente terraplanada, tá? E aí tem o post do perfil oficial da Guarda Nacional Ucraniana, em que, como você mencionou, né, os soldados do Batalhão Azov estão besuntando as munições em gordura de porco, e tá escrito assim, que elas vão ser usadas contra os orques de Kadyrov. Eu sei que você não é um grande apreciador do Senhor dos Anéis, né, mas o orc é um monstro. Ele não é um humano. Ele não é um ser igual a você. Ele é um monstro. Então, essa coisa de você... E essa visão... não é exclusiva de Kiev, né? Na própria Rússia também, os chechenos são vistos de maneira pejorativa, né? E isso leva a outra coisa. Também tem, possivelmente, o uso dessas tropas chechenas como uma maneira de diminuir baixas, né, entre tropas etnicamente russas. Também tem essa possibilidade. Isso foi muito bem lembrado por você. Não é um preconceito que vai vir só dos ucranianos. E os chechenos, eles são muçulmanos, são povo ciscaucasiano, tem um idioma diferente, né, vão ter, em geral, feições diferentes dos russos e dos ucranianos. Eles têm autorização de manter barba, né, eles são militares barbados. Né, os soldados russos não podem manter barba. E os marinheiros podem usar bigode, né? Isso, tem aquelas autorizações especiais. Então, ao meu ver, é por conta dessa questão de falta de combatividade, desses laços históricos, no fim das contas, significarem que muitas pessoas não querem a guerra, né? A gente teve, né, vários episódios de rendição, de soldados tomados como prisioneiros. Aí a Ucrânia, até como parte dessa guerra de propaganda, né, criou uma hotline para que mães russas possam ligar para as forças ucranianas para perguntar se os filhos delas estão sob custódia e eventualmente falarem com os filhos delas. E aí, claro, fazem os vídeos que vão circular para efeitos de propaganda, então do garoto falando, mãe, teve um que falou, por exemplo, que não sabia que iam invadir a Ucrânia. Que o sargento dele disse para eles que era parte do exercício militar. E aí, assim, eu não sei se o garoto ouviu errado, se o garoto tá mentindo, se o garoto tá falando a verdade, mas o fato é, um vídeo desse circulando nas redes sociais já cria um impacto gigantesco. Eu fico até com receio do garoto depois sofrer alguma punição na Rússia, alguma coisa assim. Né? Porque eu chamo de garoto porque, novamente, você vê a cara dele, é um garoto. Né? Então, essa parte dos chechenos, da combatividade. E aí, ainda nessa questão dos laços históricos, outra questão interessante da gente mencionar é a batalha por Kharkov, que está ocorrendo nesse momento. Boa parte da cidade foi afetada, né? Tem imagens dos prédios destruídos, de prédios afetados. Não vou entrar aqui novamente no mérito. Mas esse ataque foi um ataque russo contra civis, os russos têm que ser punidos. Não, nesse prédio aí estava funcionando um depósito de munição do exército ucraniano, então era um alvo militar legítimo.
Novamente, o ponto não é esse. O ponto é, a cidade está sendo cercada e muito danificada na sua estrutura pelos confrontos, pelos ataques e pela defesa, pela batalha pela cidade. E por que é importante de citar? Porque Kharkov é, ou era, a maior cidade russófona da Ucrânia. Kharkov é a segunda maior cidade da Ucrânia e a maior cidade russófona. Tanto que se os nossos ouvintes procurarem notícias de 2014, por exemplo, vão ver que em Kharkov nós tínhamos muitos protestos a favor da Rússia e contra o Euromaidan. E agora você tem esse símbolo da Ucrânia russófona, esse símbolo desses laços históricos, né, que tanto mencionamos, sendo também um símbolo da guerra, um símbolo da destruição. E que, em última instância, isso vai afetar muito a imagem do governo russo, porque atinge diretamente a retórica russa de união histórica entre os povos e defesa dos povos russos dentro da Ucrânia. E, novamente, repito, isso aqui é uma sequência do programa anterior. Existia uma violência muito grande, foram mais de 10 mil mortos etnicamente russos no leste da Ucrânia nos últimos anos? Sim. Tivemos a proibição do idioma russo pós-2014 pelo governo nacionalista do Poroshenko? Sim. Tivemos tensões étnicas e violência? Sim. Perseguição ideológica, política a anarquistas e comunistas? Também. Isso. O incêndio da central sindical de Odessa e tudo mais. Só que Kharkov era, repito, era a maior cidade russófona da Ucrânia. E muito próxima da fronteira. Eu imagino que as tropas russas achavam que seriam recebidas como libertadores na cidade. E não é o que está acontecendo. E isso vai se tornar um símbolo, vão gerar imagens bastante prejudiciais ao governo russo, certamente. Falando de política, né? O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia conversou com seu homólogo chinês, né, o Wang Yi. Essa conversa foi no último dia 2 de março, anteontem, e o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia pediu para que a China convença a Rússia a desescalar suas operações militares e a conversar, a mediar um cessar-fogo. Na última madrugada, quinta-feira, dia 3, o Macron e o Putin, Macron, presidente da França, conversaram por telefone por 1h30. Lembrando que o Macron tentou até o último momento evitar a guerra e no programa passado a gente comentou, né, que o Macron disse que o Putin mentiu de forma deslavada. Né? Porém, eles mantêm as conversas, mantêm as negociações e tem uma questão interessante, né? Vamos lembrar, que a gente já havia mencionado também. O Macron, ele é candidato à reeleição como presidente da França. E a França também está ocupando a chefia da União Europeia, né? A presidência rotativa entre os países. Então, muito da reação da União Europeia contra a Rússia pode ter passado pelo Macron. E o Macron pode tanto querer buscar uma posição de protagonismo por causa das eleições, tá? Então ali uma mistura de tanto vontade pessoal quanto oportunismo político. E também a reação da União Europeia contra a Rússia também pode ser motivada pelo fato de que o Macron pode ter sentido passado para trás, né? Então, tá bom, Putin mentiu para mim na cara dura, então tá bom. Então vamos convocar aqui todas as autoridades da União Europeia e vamos impor aqui um monte de sanções contra ele, vamos mandar armamento, vamos liberar o envio de armamento e tudo mais. Então também tem esse elemento que a gente pode especular. E, finalmente, o senador republicano dos Estados Unidos, o Lindsey Graham, numa demonstração assim de brilhantismo, meu Deus, né? Só que ao contrário, ele pediu para que os russos, né, assassinem o Putin. Ele perguntou: não tem algum Brutus na Rússia? Não tem alguém que seja melhor sucedido que o coronel Stauffenberg nas Forças Armadas Russas? O Brutus, né, que assassinou Júlio César, foi um dos assassinos de Júlio César, e o Klaus von Stauffenberg, que foi interpretado no cinema pelo Tom Cruise, né?
que foi um dos articuladores da conspiração de 20 de julho para assassinar Hitler, no que ficou conhecido como Operação Valquíria, mas não são sinônimos. Tá? Operação Valquíria é o nome do filme. Tá? Operação Valquíria eram os procedimentos de emergência em caso da morte do Führer. Mas a morte poderia ser por assassinato, porque ele morreu engasgado, porque caiu uma bomba britânica na cabeça dele, uma bomba russa na cabeça dele, qualquer coisa do tipo, tá? Enfim, então temos um senador dos Estados Unidos pedindo abertamente pelo assassinato do presidente de outro país, que acaba tendo um grande arsenal nuclear, né, o maior do mundo, e obviamente isso gerou também uma repercussão muito grande, porque consideraram uma declaração desastrada, né? Então ainda tem essa, né? Aí nós vamos para Belarus, meu caro Matias, né, que você chegou a citar antes. E o que acontece? Belarus está envolvida na guerra ou não? Não sabemos, tá? Existem denúncias, existem relatos e imagens de que seriam tropas paraquedistas de Belarus dentro de território ucraniano. O que a gente pode afirmar com certeza é que tropas russas saíram de Belarus para a Ucrânia. Sim, então estão com um trânsito livre pelo território bielorrusso. Isso. E aí, por isso, vários países começaram a impor sanções contra a Belarus, União Europeia, Estados Unidos, Japão e Canadá. A gente comentou no programa passado que isso pode inclusive acelerar um eventual processo de absorção de Belarus pela Rússia, né? Mas ainda não dá para garantir. Claro, é apenas uma especulação, uma possibilidade. E também teve a imagem do Lukashenko, né, fazendo ali brifando os seus ministros generais com um mapa gigante da Ucrânia, várias setas de rotas de invasão e tal. E essa imagem mostraria que o plano russo seria de ocupar a Ucrânia por inteiro, tá? E que também envolveria as tropas russas que estão em Moldova, na região da Transnistria. Finalmente, Belarus realizou um referendo no último domingo, né? Realizou um referendo, é colocado entre várias aspas, né? Na qual a população aprovou que o país abandone o status de país nuclear neutro. Tá? O que isso significa? Significa que Belarus vai produzir armas nucleares? Belarus vai querer o fim do mundo? Não. Isso significa que agora o governo de Belarus, renunciando ao status de país livre de armas nucleares, pode solicitar que países terceiros, a Rússia no caso, coloquem armamento nuclear em seu território. Então, muito provavelmente isso é uma precaução, entre aspas, do seguinte: Belarus abandona o status de país livre de armas nucleares, liga para o Putin, fala: Putin, bota umas ogivas aqui no nosso território só para garantir, e aí, se Belarus participar da invasão à Ucrânia, caso sofra uma retaliação, Belarus vai poder argumentar que está debaixo do guarda-chuva nuclear russo. E, com isso, evitar essa invasão, evitar uma represália contra o seu território, para evitar uma escalada nuclear. Tá? Provavelmente a racional é essa. Falando em Belarus, vamos falar de outro país da região importante, que é a Turquia. O Erdogan está pedindo, né, por um cessar-fogo, já se ofereceu para mediar. A gente já falou aqui várias vezes das relações entre Turquia e Ucrânia, que são relações tanto históricas, a Turquia como antiga proprietária, né, da Península da Crimeia. A Península da Crimeia tinha uma grande população de tártaros, que são um povo túrquico. A maioria deles foram expulsos no período stalinista, porque como uma punição coletiva pelo fato de que tártaros colaboraram com a Alemanha nazista. E também laços contemporâneos. E, além de pedir por um cessar-fogo e de se oferecer, né, para mediar a situação, a Turquia está ativamente agindo em relação ao conflito com duas coisas. Primeiro, a Turquia classificou o que está ocorrendo na Ucrânia como uma guerra. O que isso significa?
por classificar como uma guerra, no programa passado a gente falou da Convenção dos Estreitos de 1936. E eu disse que não sabia dizer se a convenção permitiria a Turquia bloquear navios russos do Mar Negro ou não, bloquear a passagem pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos. O que acontece? Ao declarar a situação uma guerra, a Turquia classifica a Rússia como nação beligerante e, por isso, ela pode recusar passagem de navios de potências beligerantes caso esses navios não sejam baseados no Mar Negro. Então, o navio russo que é baseado em Sevastopol, ele pode ir e voltar pelos estreitos livremente. Agora, os 4 navios da frota do Báltico que a Rússia mandou para o Mar Negro e que estavam no Mediterrâneo não vão poder cruzar os estreitos. Então, a Turquia, ao bloquear essa passagem desses 4 navios, talvez tenha impedido uma concentração de forças navais russas para uma eventual ofensiva em Odessa. E a outra postura turca foi que, logo nas primeiras horas do conflito, tinha sido anunciado que a base aérea ucraniana, onde ficavam os drones turcos TB2, que a gente fala desses drones desde a guerra em Nagorno-Karabakh, desde a guerra entre Azerbaijão e Armênia, a base aérea teria sido destruída. Só que aí começaram a pipocar também vídeos de ataques contra alvos no solo feitos por drones ucranianos. E aí foi revelado que a Turquia mandou por via aérea, via o espaço aéreo da Polônia, 6 drones a mais. 6 drones entregues, entre aspas, de emergência. E assim, você não fabrica, você não monta um drone desses do dia para a noite. Então eu imagino que a Turquia tenha mandado drones do seu próprio componente aéreo da Ativa, falando, ó, manda esses daqui para a Ucrânia e a gente vai fazer os novos e incorpora aqui. Tá? Então acelera a entrega dos drones para a Ucrânia. Mas foi confirmado que a Turquia, além de fechar os estreitos, também enviou mais drones para a Ucrânia. Continuando em países da região, tanto a Alemanha quanto a Polônia anunciaram que vão aumentar os seus investimentos militares. No caso da Alemanha, o chanceler Olaf Scholz realizou um discurso perante o Bundestag no fim de semana, e que é um discurso que, de certo modo, pode ser histórico. Tá? Ele, inclusive, ele fala que é uma mudança de tempos. Tá? A expressão que ele usou, mudança dos tempos. Ele anunciou um fundo de 100 bilhões de euros para pesquisa em desenvolvimento e tecnologias bélicas. Anunciou que o orçamento militar da Alemanha será aumentado para 2% do PIB, anunciou que o país enviaria armamentos para a Ucrânia, coisa que não estava fazendo até esse momento, né? Estava apenas mandando, por exemplo, capacetes, coletes, que, claro, são importantes para uma guerra, você não luta uma guerra só com armas, tá? Soldado precisa se vestir, precisa comer, precisa, enfim, tudo isso, mas que o governo também enviaria armas. Ele reafirmou que o Nord Stream 2 seria completamente paralisado, tá? E que a Alemanha participaria das sanções que fossem acordadas pela União Europeia. Isso é muito importante porque... e ele falou de buscar novos fornecedores energéticos, incluindo a possibilidade da construção de terminais para gás liquefeito nos portos alemães, ou seja, eventualmente importar gás dos Estados Unidos. Lembrando, questão do gás. O gás russo continua fluindo da Rússia para a Europa. Tá? As principais sanções não afetaram as empresas de gás ainda e a Rússia também não fechou o registro do gás. Que a gente tinha até falado que são contratos vigentes, né? São contratos vigentes. A Rússia precisa da grana de vender o gás e a Europa precisa do gás para não passar frio, né? E para sua economia. E no médio prazo,
né, no médio e longo prazo. Tem a possibilidade dos reatores nucleares na França, as reservas de gás no Mediterrâneo, né? Chipre, Grécia tendem a explorar muito gás natural no futuro próximo, possibilidade do Catar também, enfim. Mas esse discurso é importante do Olaf Scholz, por quê? Porque gastos militares na Alemanha, por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta do nazismo e tal, são um tabu. A Alemanha, até hoje, ela tem que seguir algumas políticas de desarmamento. Tá? A mais conhecida delas é que a Alemanha não tem armamento nuclear, embora a Alemanha possa fazer armamento nuclear assim que quiser, porque domina toda a tecnologia, e tem armas nucleares, tinha, né, pelo menos armas nucleares dos Estados Unidos em território alemão. Então, assim, é um tabu na Alemanha. E o primeiro-ministro do Partido Social Democrata, ainda por cima, que é um partido que historicamente é mais pacifista, vira e fala, olha, a gente vai aumentar os gastos militares e vamos fazer um fundo de 100 bilhões de euros para pesquisa e desenvolvimento em tecnologia militar. Falou da possibilidade de comprar novos caças, enfim, desenvolvimento de novos armamentos. Então, não é um discurso que pode ser subestimado. Tá? E a Polônia também falou que vai expandir o seu arsenal nuclear para mais de 2% do PIB, nesse caso. Tá? Só que, em relação às armas, aí a gente vai falar, né, um pouco da questão armamentista, né? A Alemanha mandou para a Ucrânia 2.700 mísseis antiaéreos portáteis Estrela de modelo soviético, que pertenciam, meu caro Matias, à Alemanha Oriental. Então vejam, a Alemanha Oriental, gente, faz mais de 30 anos que ela acabou. Então, estão relatando que, além de uma eventual, né, além da questão de uma obsolescência, ou seja, não ser equipamento de ponta, muito desse equipamento já não presta mais, porque ficaram estocados por 30 anos num depósito lá, pegando mofo, enferrujando, sei lá, e falaram que boa parte desse equipamento já não presta mais. Então, a Alemanha, vou mandar armas pero no mucho, né? A Suécia declarou que vai mandar armamentos para a Ucrânia, incluindo aí o seu armamento antitanque, que é considerado anticarro de combate, né? Que é considerado um dos melhores do mundo, junto com capacetes, rações, né? Ração, no caso, o alimento para o soldado, né? A ração, o pacote para ser carregado e tal. Não é que eu estou dizendo que o soldado é um cachorro, tá? Antes que alguém ache. É a terminologia militar. É a terminologia, né? Então não estou comparando o soldado com o cachorro, é o termo ração. Agora, se eles falam isso, daí não é problema nosso. Isso. Como, entre aspas, represália, né, 4 aviões russos entraram no espaço aéreo sueco para dar um recadinho de que não gostaram do anúncio. Estados Unidos e vários outros países da União Europeia, né, mantiveram ou expandiram, né, os seus anúncios de envio de armamento. Em relação aos países que a gente falou no programa passado, talvez a grande novidade seja a Espanha. Tá? A Espanha anunciou que vai enviar armamento, equipamento. E também a Finlândia, né, que faz fronteira com a Rússia. A gente já debateu toda a questão em relação à entrada ou não do país na OTAN, mas a primeira-ministra, a Sanna Marin, anunciou, né, que o país vai doar 2.500 rifles de assalto, além de 1.500 munições. E você falou da Finlândia, no programa passado você mencionou uma pesquisa de opinião na Finlândia sobre entrar ou não na OTAN. Isso no final de janeiro. Né? Isso, e tanto na Finlândia quanto na Suécia, essa semana televisões desses países fizeram pesquisa de opinião que mostram, no caso da Finlândia, um virtual empate entre pró e contra entrar na OTAN, e na Suécia, pela primeira vez na história, aparentemente, segundo o Ian Brenner, a maioria dos suecos respondeu que seria favorável o país entrar na OTAN. Então, ainda tem essa. Romênia vai mandar hospitais de campo e bolsas de sangue, enfim, vários países enviando armamentos, os Estados Unidos também. Porém, o governo dos Estados Unidos, repetidas vezes, negou, inclusive hoje, dia 4, que possa propor a execução de uma zona de exclusão aérea, né, uma no-fly zone,
na Ucrânia. Por quê? Porque eles não são bestas. Porque eles sabem que isso seria considerado um ato de hostilidade pela Rússia e correria o risco de uma guerra entre Rússia e OTAN. E ninguém quer isso. Tá? A real, a gente explicou isso aqui. Existe um pensamento da Guerra Fria, que é a Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada, que é, vamos fazer armas nucleares suficientes para transformar a guerra em algo tão caro que ela se torne quase impensável. Então todo mundo fica com tanto medo de uma guerra nuclear que no fim das contas tenta evitar uma guerra nuclear. Você fazer uma zona de exclusão aérea na Líbia, no Iraque, no Iêmen, é uma coisa completamente diferente, né, do que você fazer uma envolvendo a Rússia, envolvendo a França, o Reino Unido, a China, uma potência nuclear. Tá? E aí você até fez aquela adaptação da piada do choque de cultura, né, que a arma nuclear é a arma do diálogo. Porque ninguém quer correr o risco de uma guerra nuclear. E falando nisso, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai adiou, melhor dizendo, né, um teste de um míssil balístico intercontinental Minuteman III, que seria realizado nesse final de semana. O teste já estava programado desde o ano passado, porém o governo dos Estados Unidos anunciou que iria adiar o teste para não contribuir com as tensões na Ucrânia. E, finalmente, o principal plano de fornecimento de armas para a Ucrânia talvez tenha ido para o buraco, que era o seguinte: países da OTAN que operam MiGs, especialmente a Polônia, forneceriam os seus aviões para a Ucrânia e receberiam, em troca, aviões da reserva estratégica dos Estados Unidos. No caso da Polônia, por exemplo, o país receberia os F-16, que a Polônia também opera. Então a Polônia tem MiG-29 e tem F-16. Os MiG-29 poloneses, inclusive, são alguns dos mais modernos do mundo. E é curioso, porque os MiG-29 poloneses eram os MiG-29 que eram da Alemanha Oriental, que foram incorporados às Força Aérea Alemã no pós-Guerra Fria e depois foram vendidos para a Polônia. Então seriam aviões que a Rússia, a União Soviética, entre aspas, deu de presente para a Alemanha, sendo utilizados agora contra a Rússia. E aí a Polônia forneceria os aviões para a Ucrânia, pilotos ucranianos já estavam na Polônia, tá, para voar esses aviões, e receberiam caças dos Estados Unidos para suprir a ausência. A Eslováquia e a Bulgária também fariam isso. Só que, em bom português, com medo disso servir como eventual agressão, né, porque uma coisa é você fornecer míssil antitanque, você fornecer armamento pessoal. Outra coisa é você fornecer um caça. Outra coisa é você fornecer um carro de combate. Eles voltaram atrás. E também colaborou com o fato de que, na Bulgária e na Eslováquia, os dois países têm contratos com a Rússia, vigentes, para fornecimento de peças e manutenção e pessoal. A manutenção desses aviões é feita parcialmente por russos. Então seria uma situação politicamente muito complicada você fornecer esse equipamento para a Ucrânia. Então, o que seria a principal transferência de equipamento, aparentemente, foi por água abaixo. Pode ter uma mudança nisso, claro, sem dúvida nenhuma. Né? Mas, aparentemente, foi por água abaixo. Aí, meu caro Matias, vamos para as organizações internacionais. Né? Primeiro, no final de semana, o diplomata russo Oleg Anisimov, que chefia a missão russa no painel de mudanças climáticas, disse que gostaria de agradecer a presença da Ucrânia no painel e que ele pedia desculpas pela invasão, porque nem todos os russos conseguiram impedir esse conflito. Tá? Assim, o cara pediu essas desculpas, né, e muito provavelmente vai ser demitido e, novamente, né, talvez seja investigado ou peça asilo político em algum lugar. Porque ele é um diplomata russo indo diretamente contra a posição do governo russo. Ainda tem, assim, deixando o julgamento moral e ético de lado, é um diplomata indo contra a posição oficial do governo. É uma situação sempre difícil, sempre complicada, né?
O Lavrov, anteontem, foi fazer um discurso, o discurso era transmitido para a ONU em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos, e os diplomatas de mais de 100 países se levantaram e se retiraram na hora do discurso como sinal de protesto contra a invasão russa da Ucrânia. E os diplomatas brasileiros não estavam entre esses. O Tribunal Penal Internacional, via o seu procurador-chefe, o Karim Khan, anunciou que vai autorizar uma investigação em crimes de guerra ocorridos na Ucrânia desde 2013, tá? Aí é uma discussão grande do direito internacional, que a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, ou no Lulu, ela que já faz um tempo que não participa do programa, mas ela postou lá no Twitter. O que acontece? A Ucrânia, ela é parte do TPI, tá? Ela é signatária do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Mas a Ucrânia não ratificou o Estatuto de Roma. Por outro lado, a Rússia, ela foi signatário e se retirou. Então tem uma discussão sobre se o TPI vai poder ou não investigar crimes de guerra ocorridos na Ucrânia, se tem a jurisdição. Repito, a nossa querida ONU Lulu disse que existe sim a jurisdição porque a Ucrânia foi signatária. Mas aí tem toda a discussão, porque a Ucrânia não ratificou e a Rússia, que seria, né, o outro lado do conflito, se retirou. E nesse caso, os Estados Unidos não vai fazer pressão. Lembrando que os Estados Unidos não é o melhor amigo do Estatuto de Roma. Os Estados Unidos, inclusive, durante o governo Trump, sancionou os juízes do Tribunal Penal Internacional que queriam investigar crimes de guerra cometidos por tropas dos Estados Unidos no Afeganistão. Tá? Vamos lembrar disso. Então, e lembrando que o TPI julga pessoas, né? Ele julga pessoas que cometeram crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. Tá? Julga indivíduos, não países. Também no cenário internacional, a Ucrânia afirmou que vai solicitar que a Rússia seja excluída do Conselho de Segurança da ONU, por 2 motivos. Primeiro, por ao ter cometido o crime de guerra de agressão, a Rússia teria perdido o direito de estar no Conselho de Segurança da ONU. E segundo, o embaixador da Ucrânia na ONU afirmou também que é possível que o processo sucessório da União Soviética tenha sido marcado por ilegalidades. Ou seja, basicamente dizendo que, olha, a União Soviética não deveria ter sido necessariamente sucedida pela Rússia no Conselho de Segurança da ONU. Legalmente, esse argumento já é complicado. É claro que do ponto de vista realista, é muito difícil que a Rússia seja excluída do Conselho de Segurança da ONU. Isso significaria, na prática, o fim do Conselho de Segurança da ONU. Né? Significaria um retorno à Liga das Nações, né? Em que você tinha potências de fora da Liga das Nações, como a própria Rússia, a própria União Soviética e a Alemanha de Weimar durante muito tempo. Mas é importante lembrar, acho que muitos dos nossos ouvintes não vão saber disso. Quando a ONU foi criada, no pós-Segunda Guerra Mundial, a União Soviética falou, olha, peraí, tem um monte de país americano aqui. Esses países vão tudo votar com os Estados Unidos, amigo. Tá? Brasil, Colômbia, Costa Rica. O que é Costa Rica, amigo? Esses países vão tudo votar com os Estados Unidos. Então a gente tem que equilibrar essa representação. E a União Soviética queria que cada uma das 15 repúblicas soviéticas fosse representada individualmente. Ou seja, que a União Soviética ela teria, então, na Assembleia Geral, 15 votos, sob a justificativa de que os Estados Unidos teria todos os votos da OEA a seu favor automaticamente. Ou poderia ter. E aí o Reino Unido protestou e chegaram num acordo, né? Em que a União Soviética ela era representada por 3 repúblicas. A Rússia, a Ucrânia e Bielorrússia. Então, a República Soviética da Ucrânia, ela já fazia parte da ONU. Então não é apenas uma discussão sobre a sucessão da União Soviética. A União Soviética ser sucedida pela Federação Russa. Mas a Ucrânia já estava na ONU naquele momento. Então a Ucrânia, ela, entre aspas, conviveu na ONU com a União Soviética no Conselho de Segurança. Então, acho muito difícil que isso seja revisto mesmo do ponto de vista legal. Saindo do Conselho de Segurança,
nós tivemos uma resolução na ONU condenando, né, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Foram 141 votos a favor, 5 contra e 35 abstenções. Quem votou contra? Belarus, Coreia do Norte, Eritreia, Rússia e Síria. Tá? Esses foram os países que votaram contra. O Eritreia é o que chama mais atenção, né? Isso, eu imagino que tem a ver com o fato de que a Etiópia tem aumentado o seu intercâmbio militar com a Turquia. Então, mas lembrando que no contexto do conflito entre Etiópia e Eritreia, era a União Soviética que apoiava os etíopes. Sim. E lembrando também que foi feita a paz, né? Tanto que o Abiy Ahmed foi laureado com o Nobel da Paz. Esses foram os 5 países que votaram contra. E aí teve os países que se abstiveram. Dentre as abstenções, a gente pode destacar Armênia, Bolívia, China, Índia, Irã, que né, não vão... São países que, olha, a gente não vai condenar claramente a Rússia, mas também não pode ficar muito do outro lado, então... A gente já tem os nossos BOs aqui também, vamos ficar... mais ou menos isso. Enquanto que o Evo Morales estava tendo aula de flauta. Que foi uma das imagens da semana. Não, viralizou, né? Durante a semana ele, enquanto o mundo todo falando da guerra, ele estava tocando uma quena. E também nas relações políticas, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos ordenou o fechamento da sua embaixada em Belarus. Tá? Aí vamos falar dos incidentes que ocorreram também. Tá? 10 gregos morreram em Mariupol, que tem uma grande comunidade grega ortodoxa. A Grécia convocou o embaixador russo no país para satisfações, afirmando que os gregos foram mortos em um episódio da artilharia russa. Um MiG-21 da Romênia, ele desapareceu do radar. Tá? Não se sabe ainda o que aconteceu com ele. Se ele caiu por uma falha mecânica, se ele foi abatido em algum incidente na Ucrânia. Mas aí, um helicóptero que foi enviado para procurar pelo avião caiu e deixou 7 mortos. Coloquei isso aqui no incidentes, por quê? Porque é possível que o incidente original do MiG-21 seja ligado ao conflito. Um navio cargueiro de bandeira estoniana afundou no Mar Negro, tá? Segundo o governo ucraniano, ele foi afundado por marinheiros russos. A Rússia nega qualquer responsabilidade e todos os marinheiros do navio sobreviveram. O ministro de Relações Exteriores da Estônia afirmou que o incidente será investigado. Tá? Um navio de bandeira de Bangladesh foi atingido no porto de Odessa e um marinheiro bengali morreu. Tá? E um outro cargueiro de bandeira das Ilhas Marshall também foi atingido no Mar Negro. Tá? Isso é importante por quê? Porque, óbvio, né, a guerra vai prejudicar o comércio pelo Mar Negro. Só que vamos lembrar, pelo Mar Negro, em dados de 2020, tá, passam 10% de todo o trigo do mundo. Não é 10% do trigo comercializado. Aí a proporção aumentaria. É 10% do trigo exportado e importado. É 10% de todo o trigo do mundo. E 1/3 de todo o óleo de girassol exportado no mundo. Sem falar em navios petroleiros, outros transportes de carga, de cargas como carvão mineral, ferro, tá? Nós temos portos importantíssimos no Mar Negro. Então, o fechamento, né, da navegação no Mar Negro, da navegação comercial no Mar Negro, é uma coisa que vai ser sentida no mundo inteiro. Tá? O preço do pão vai subir. Os preços vão subir. O trigo, o milho,
e tem um outro cereal, já estão nos maiores preços das últimas décadas, tá? Os combustíveis já estão em alta. O barril de petróleo atingiu a alta máxima em euro. Pois é. E quando o barril de petróleo ficou com aquele valor negativo, uns 2 anos no início da pandemia, teve gente que veio encher nosso saco. Dizendo, vocês falaram do petróleo, como vocês estão errados. Pois é, qualquer coisinha que acontece, o preço do petróleo vai para casa do caramba. E todo mundo precisa de petróleo. Né? E o petróleo afeta toda a cadeia de consumo. A gente falou um pouco disso no programa passado. E a Vivian vai falar um pouco disso no programa de hoje. Então, falar desses incidentes não é apenas curiosidade, é um papel maior também. Aí, meu caro Matias, vamos falar do Zelensky, rapidamente. Né? Por quê? Eu quero me meter na treta. Né? Porque o que aconteceu? O Zelensky, né, o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, a imagem dele tem repercutido muito positivamente no Ocidente. E aí, por exemplo, esses dias o Guga Chakra publicou um texto chamando o Zelensky de herói, em contrapartida ao Putin como um vilão da KGB. O título é O Heróico Comediante contra o Covarde Ex-Agente da KGB. E muita gente tem comentado isso, por quê? Por conta da expressão de coragem física, né, do Zelensky de se manter em Kiev durante a invasão, e ele fazendo as transmissões dele, ele fazendo, né, indo tomar café com os soldados, ele fazendo imagens na rua em Kiev à noite, e aí ele vai fazer as entrevistas com jornalistas, ele vai lá, fala com todo mundo e tudo mais. E aí, o que eu acho interessante da gente abordar aqui é que, assim, a discussão está se o Zelensky é um herói por ficar em Kiev, por se manter no front, comandando o seu país, né? E assim, se o Zelensky é um alvo prioritário, né, nessa intervenção, se tirar, né, a cabeça do governo. Inclusive, dizem que parte dos Kadyrovitas tinha a missão de assassinar o Zelensky pessoalmente. Né? Ou seja, não de apenas capturá-lo ou derrubar o governo, mas assassiná-lo. Né? Então, aí ele poderia se tornar um mártir, enfim. O fato a discussão o Zelensky é um herói por estar em Kiev, por estar liderando a sua população, ou então o Zelensky é um irresponsável, né, por estar se expondo, por estar armando as pessoas, né, estão dando fuzis para todo mundo que pedir, incentivando aquelas campanhas de produzir coquetel Molotov, que vão levar a mais mortes, a mais guerra. Então a discussão é essa, se o Zelensky seria um herói ou um irresponsável. Ao meu ver, a resposta correta é: o Zelensky é coerente. Por que eu estou dizendo isso? Tá, calma, antes que alguém ache que eu estou, sei lá, querendo endeusar alguém ou vilanizar alguém, enfim. O Zelensky, ele foi eleito com uma plataforma, que a gente já mencionou aqui, a plataforma antipolítica tradicional, uma plataforma às vezes chamada, né, de populista, mas de personalista, ou seja, de valorizar, de não valorizar protocolos, simbolismos, etiquetas, né? Então, como um cara do povo, né? O nome da série dele, do partido dele, o servo do povo, né? Então, ele foi eleito com essa plataforma de ser um cara antipolítica tradicional, que vem do povo e fica no meio do povo, e participou do Dança dos Famosos, e participou do Se Vira nos 30, em que ele imitou estar tocando um piano usando o próprio pênis. Né? Isso é um vídeo que eu não conhecia e eu vi esse vídeo. Né? Isso também tinha passado batido. Pois é. Eu não estou triste que tinha passado batido, mas obviamente ele está ali fingindo, né? Você ele não está nu no vídeo. Então ele foi eleito numa plataforma, né, justamente de estar próximo do povo, de projetar a imagem de ser só mais um. Se ele fosse, né, se ele postasse imagens tipo num bunker, num posto de comando, e posando do tomador de decisões, o cara engravatado que se preparou para o cargo e ele é um tomador de decisões e tal, isso contraria não uma questão apenas de coragem física, e eu reconheço, uma coragem física muito grande, uma pessoa continuar em Kiev com um alvo na testa. Tá?
Mas, se ele adotasse essa postura, ele provavelmente perderia prestígio com os próprios ucranianos, porque não foi nessa plataforma que ele foi eleito. E não é apenas uma questão de faixa etária. O Zelensky é jovem, então ele pode tirar foto no frontline como tomador de decisão. O Macron, por exemplo, o Macron também é um cara jovem. E se ele aparecesse fardado, tomando café com soldados franceses em Burkina Faso, na região do Sahel, cara, ia ser constrangedor. Ia ser completamente fake, sabe? Ia ser aquelas coisas meio, né, com todo respeito aí, ou não, né? Umas coisas meio João Dória vestido de gari, né? Em comparação, por exemplo, se a Hungria se meter numa guerra, sei lá, numa guerra com a Romênia pela Transilvânia, o Orbán vai fazer a mesma coisa. O Orbán vai posar de uniforme, de farda, com os soldados, como um cara do povo, um cara comum, né, esse contato pessoal entre o líder e a população. Então, não é necessariamente apenas ou principalmente uma questão de heroísmo ou covardia. Repito, requer coragem física estar em Kiev, ou então irresponsabilidade, né? Requer coragem física estar em Kiev nessa altura do campeonato, com um alvo na sua testa. Mas principalmente uma questão de autoimagem. Da própria imagem e do próprio, entre aspas, espírito da plataforma que ele representa. E de tentar passar uma sensação de tranquilidade para a população, né? Algo que ele vem fazendo desde a escalada da crise, né? Ele era a voz dissonante em relação a Moscou e a OTAN. Pois é. Então, assim, comparação, né? Outra comparação. A imagem do Obama quando o Bin Laden foi morto. Né? O Obama lá no centro de comando, os generais, a Hillary Clinton, o pessoal ao redor, ou seja, ele ali como um tomador de decisão, um comandante, né, que fica ali no bunker e recebendo os conselhos, os relatórios e toma decisões. O Obama, se ele fosse pro Afeganistão, fardado, né, tomando aqui café com o pessoal da Força Delta que pegou o Bin Laden e tal, também soaria completamente artificial. Né? Então, eu acho que é um ponto que não está sendo tão abordado. Estão focando muito na questão do herói ou irresponsável, né? Mas é principalmente uma questão de coerência com a imagem que ele busca projetar para si e com a plataforma que ele foi eleito. E, novamente, a gente tem outros exemplos, claro, que a gente só pode supor nesse momento, né? Mas que, sabe, a Merkel. A Merkel é o símbolo de um político ali, né, um tomador de decisão. E assim, também tá me enchendo o saco esse papo também, né? De, se a Merkel e o Trump tivessem no poder, né? Porque não estão e não dá pra saber, não dá pra fazer exercício de... não é nem futurologia, né? Enfim, mas... enfim... Pois é, se o Marcos não tivesse catado o borboleta em 91... você tinha me enchido muito menos o saco na minha vida. Então o sino existe. Se minha mãe tivesse 2 rodas, era uma motocicleta, enfim. Meu Deus. E aí entra uma outra questão, que aí sim essa eu acho mais grave, porque essa discussão está muito personalista em torno do Zelensky, mas aí tem uma outra discussão que é mais grave, que é: a Ucrânia anunciou que mais de 10 mil estrangeiros já se voluntariaram para lutar na Ucrânia, muitos deles de países europeus. Vários países europeus, como Letônia e Dinamarca, autorizaram os seus nacionais a irem lutar na Ucrânia. E assim, quando a gente está falando de mais de 10 mil pessoas, a gente vai ter o idealista que fala, não, vou lutar pela Ucrânia porque ela está sendo agredida pela Rússia. Vai ter um cara dos Estados Unidos, provavelmente, que é descendente de ucranianos. Ele fala, eu preciso lutar pela Ucrânia, pelo meu país, o que for. Vai ter o cara que vai... O simpatizante neonazista, pra gente ficar no tema da moda, que vai falar, não, tem que ucranizar. É a nova divisão azul. Pois é, nova divisão azul, né? Divisão azul, pra quem não sabe, eram os fascistas espanhóis que lutaram na União Soviética pela Alemanha.
E também vai ter o mercenário, o profissional, o cara que, eu vou pra lá porque a Ucrânia tá oferecendo uma grana. Esses aí estão coçando a mão. Pois é. E aí entra um pouco o que você lembrou, você falou de questão de prisioneiro de guerra, né, de tratamento de prisioneiros de guerra. O porta-voz do ministro da Defesa russo, ele já falou que, olha, estrangeiros serão considerados mercenários e eles não são protegidos pelas convenções internacionais. E tem outra coisa. Vamos pensar aqui em 10 mil, tá? Vamos pensar que desses 15 mil que se voluntariaram, vários vão desistir, alguns vão chegar, não vão conseguir chegar, sei lá, alguém vai ser pego na alfândega, enfim. Vamos supor que 10 mil estrangeiros cheguem na Ucrânia, sejam armados pela Ucrânia para lutar pela Ucrânia contra a Rússia. O que vai acontecer com essas pessoas, com esses grupos, depois da guerra? E a gente tem vários exemplos de grupos que são formados em um contexto de uma guerra, não se pensa no depois, e o depois dá, em bom português, dá merda. Né? A própria senhora Hillary Clinton, né, que a gente adora descascar aqui no programa, né, comparou os estrangeiros que vão lutar pela Ucrânia aos mujahidin afegãos que lutaram contra os soviéticos. Dona Hillary, meu Deus, olha a comparação que você faz, olha como está o Afeganistão, olha o que acontece no Afeganistão há 40 anos. Justamente isso, uma série de grupos armados disputando poder entre si, uma série de senhores de guerras regionais, e aí você tem o surgimento de um grupo nos anos 90 chamado Talibã, que junta radicalismo religioso com um purismo cultural pashtun. Então, assim, a própria comparação com a Hillary Clinton mostra que essa preocupação é válida. Porque a gente está falando aí de 10 mil pessoas que vão ser armadas e treinadas, e depois vai acontecer o quê? Tá? Vamos supor que a Ucrânia expulsa os russos, vence a guerra. Essas pessoas vão se tornar o quê? Vão se tornar um estado dentro do estado da Ucrânia? Vão se tornar milícias paramilitares? Vão se tornar milícias radicais? Ou então são derrotados, eles são capturados pela Rússia, eles vão ser o quê? Vão ser executados como espiões, como mercenários? Ou então eles vão fugir, vão combater em outro lugar, vão ser contratados por outra pessoa, né? E aí a gente lembra, né? Assassinato do primeiro-ministro do Haiti recentemente. Foi por quê? Por um grupo de mercenários colombianos, fruto de décadas de conflito na Colômbia. Ir para uma guerra não é jogar Call of Duty. Tá? Você vai voltar, uma readaptação à sociedade civil é sempre complicada, o que não faltam são materiais, inclusive na cultura pop, sobre isso. Né? Essa questão toda, né, dos mercenários no Caribe. Né? Mercenários no Caribe, na Oceania, então assim, no Sudeste Asiático, ligados ao tráfico de drogas. Então assim, não estou falando, não, a pessoa não tem o direito de ir lá, porque como eu disse, vai ter de todo tipo de gente. Eu vi teve um rapaz de Nova York, se não me engano, que ele quis ir porque ele era neto de ucranianos e era veterano do Afeganistão e falou que queria ir. Ok, mas e depois da guerra? Qual que é a ideia? Mas primeiro tem que lutar pela sobrevivência, primeiro tem que fazer isso. Ok, legal, mas tem pessoas que tem que... Ele não precisa pensar nisso, beleza. Mas tem pessoas que têm obrigação de pensar nisso. O plano de entrada e o plano de saída. Enfim. E também a Ucrânia avisou que vai libertar até 5 mil detentos, tá? Que têm experiência militar para combater na guerra. Né? Não sei. É quase deixa os garotos brincar, né? E aí, a gente falar da expansão da União Europeia, rapidamente. Por quê? Porque a Ucrânia, no final de semana, né, se candidatou formalmente à ascensão à União Europeia, viu um procedimento emergencial, e aí depois, Geórgia e Moldova também processaram os seus pedidos emergenciais. A presidente da Geórgia, a Salomé Zurabishvili, ela foi até Bruxelas, se encontrou com o Charles Michel, né, o presidente do Conselho Europeu, para assinar os documentos, e Moldova, via a presidente Maia Sandu, também se candidataram à União Europeia emergencialmente. É interessante lembrar que
a União Europeia, ela inclui um protocolo de defesa, mas ela não é uma aliança militar, uma aliança de defesa coletiva. Segundo, que esses países não cumprem os critérios socioeconômicos para entrarem na União Europeia, como, por exemplo, transparência fiscal e independência entre os poderes. Tá? Os mecanismos de ascensão na União Europeia são parecidos com aqueles mecanismos de ascensão na OCDE, que o Brasil, vários ainda tem que cumprir. Tá? Parecidos, eu digo, é o mesmo espírito, para todo mundo ter um parâmetro comum. E, finalmente, os países da União Europeia podem barrar os novos membros. Assim como a Grécia, durante muito tempo, barrava a hoje Macedônia do Norte das principais organizações internacionais. Então... E barraria a Turquia também. E a Romênia pode barrar Moldova, lembrando que os dois países têm uma divergência fronteiriça, que a antiga Moldávia adotou o nome Moldova. Tem gente no Twitter, por exemplo, que disse, acho que até querendo alfinetar a gente, mas Moldova é o nome em inglês, por que não fala logo Moldávia? Né? O nome do país é Moldávia. Não, o nome do país é Moldova. Eles mudaram o nome do país porque Moldávia é também o nome de uma região na Romênia. E dentro de Moldova tem uma parcela considerável da população que defende uma união com a Romênia, dizendo que Moldova e Romênia são o mesmo país, o mesmo povo. Né? O idioma também é parecidíssimo, uma situação parecida com o que a gente está falando de Rússia e Ucrânia. Né? A Romênia pode obstruir Moldova devido a essa divergência fronteiriça, e a Hungria, pelo menos durante o governo Orbán, que é um governo próximo do Putin, pode obstruir tanto Geórgia, quanto Ucrânia, quanto Moldova. Tá? Então, assim, ao meu ver, essas candidaturas emergenciais, elas, para serem concretizadas, primeiro, vão ter que ser abandonados os parâmetros socioeconômicos da União Europeia, e eu não sei se todos os governos europeus vão topar isso, porque, lembrando, nós temos os governos europeus que são os governos do chamado Bloco da Austeridade, né, liderados pelo Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos. Tá? Então, é uma discussão. Pode acontecer? Pode, devido ao contexto, devido à emergência que é. Então, vamos colocar logo esses países na União Europeia para a gente poder se movimentar antes que os outros se movimentem. Mas tem a questão socioeconômica e tem a questão de que não é necessariamente uma aliança defensiva. Então, ao meu ver, esses procedimentos de emergência para entrar na União Europeia são muito mais uma maneira de fornecer apoio político, de sinalizar apoio político, de olha, se acontecer alguma coisa em Moldova, com as forças russas na Transnistria, a União Europeia vai apoiar Moldova. Tá? Ao meu ver, é muito mais isso. Repito, isso pode mudar pela emergência da situação, mas não é tão simples assim, porque nós temos as questões socioeconômicas e temos também as possíveis obstruções por estados individuais.